Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No episódio de hoje, como um protesto à violência, rendo condolências aos familiares e amigos de Daniel Mascarenhas Xavier da Silva, vitimado em ocorrência criminosa no dia 4 de janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Confesso que, apesar da minha longa jornada na segurança pública, ao assistir às imagens dos fatos que interromperam a vida de Daniel, a mim encaminhadas em grupo do WhatsApp, sem descrição do desfecho, à medida em que se desenrolavam as ações, eu torcia imensamente para o sucesso dele. E, no final, infelizmente, restou o choque, uma lástima. Desta forma, respeitosamente, passo a contar. Cidade do Rio de Janeiro, madrugada de 4 de janeiro de 2023, uma quarta-feira. Como muitos, Daniel Mascarenhas Xavier da Silva, 31 anos de idade, um jovem, corredor, professor, guia turístico, voltava do trabalho, a pé, sozinho. Revejo as imagens e, no início, sem saber qual o desfecho, impossível, mesmo com os anos e bagagem de experiências na segurança pública, imaginar o quão brutal, selvagem, desproporcional, estúpida, precoce e tragicamente uma vida, a vida de Daniel Mascarenhas Xavier da Silva, seria ceifada. Sim, Daniel era atleta, corria. E por que não correu? Daniel era professor e corria. Por que não correu? Daniel era guia turístico e corria. E por que não correu? Talvez, no seu lugar, também eu não corresse. 4 de janeiro de 2023, 2 horas da manhã. Caminha o guerreiro, trabalhador, voltando para casa. Quis o destino que, naquele momento, o atleta, corredor, professor, guia turístico se transformasse em alvo, vítima em potencial, com sua bolsa e o celular. Ah, o precioso celular. Quem dera fosse possível tornar realidade a minha torcida, tal qual naquele chute do Pelé, para que Daniel, ao se desvencilhar das ofensoras, recuperar os itens pessoais e, sem se ferir, voltar para casa. O destino não quis, as perfurações não deixaram, a violência não deixou. Não reaja. Don't react. Ne reagisse pas. Ne reagisse pas. Aqui, em 13 idiomas, a repetida orientação, tantas vezes desobedecidas, por infinitas razões. Aqui, em 13 idiomas, ferramentas de trabalho do jovem Daniel, atleta, professor, guia turístico, batalhador.
A sobrevivência a eventos como o que originou o desenlace fatídico em tela foi tema do episódio de número 007, fracionado em 2 capítulos, respectivamente com os convidados especialistas em sobrevivência policial e autodefesa, Humberto Wendling e Onivan Elias, aos quais recorri indagando: 1. Se momentos antes da ocorrência com o Daniel pudessem a ele se dirigir e orientá-lo, qual seria este conselho? 2. No momento em que ele decidiu lutar com a ofensora, que portava a suposta arma de fogo, percebendo a ausência de disparos e se vendo atacado pela segunda com a faca, que orientação lhe dariam? Eis as respostas, iniciando com o coronel Onivan Elias. Doutor, muito chocante realmente aqui as imagens. Vamos aqui por partes. O que nós trabalhamos aqui fortemente no nosso workshop de proteção pessoal é o conceito da prevenção, da previsibilidade, proatividade, ou seja, faça algo, faça de tudo para não ser vítima. E o que é esse fazer algo? É onde você estiver, saindo para pegar seu carro, sua moto, sempre buscar olhar se tem pessoas estranhas, etc. Estiver passeando aí com sua moto, ou no seu carro, com o vidro trancado, enfim, procurar sempre visualizar a aproximação, geralmente de homens em dupla ou em quartetos, duas motos, bicicleta. Então isso é o que a gente vai chamar de condutas preventivas. Ou quando estiver se aproximando da residência, dar uma verificada se tem pessoas estranhas àquela rua, enfim. Em princípio evite ser vítima de algum modo, evitar também aí locais sabidamente que costumam ter roubos, são condutas que a gente chama de proativa, preventiva. Uma vez que a prevenção e a proatividade não foram suficientes, e aí a pessoa foi vítima, né, ou seja, está no olho do furacão, não tem mais como escolher, que é o caso aí, estava sozinho na rua, foi abordado, então ele é o que a gente chama de vítima direta. Ele não tinha mais como escolher se ia participar da cena ou não. Ele estava na cena, ele já está no olho do furacão. Então daí nós, no nosso workshop, trabalhamos várias, mas são várias mesmo, imagens, todas ocorridas aqui no Brasil, não só com policiais, mas com a população em geral, de condutas que as vítimas adotaram e as consequências. Ou seja, basicamente nós mostramos que 8 tipos ou 8 consequências. Vítimas que reagem desarmadas e sobrevivem, desarmadas e ficam feridas, desarmadas e morrem. Vítimas que reagem armadas e sobrevivem, que não reagem e morrem, que não reagem e ficam feridas e que não reagem e saem vivas. Então nós mostramos basicamente os 8 cenários possíveis com dados, né, com estatísticas e com vídeos. Quaisquer um deles são possíveis de acontecer. Nós temos vídeos, reportagens e estatísticas para apontar que uma conduta não é mais indicada do que a outra. Tudo vai depender do seu contexto. Nós diríamos assim que temos um mantra, ou um paradigma, ou uma regra, é de jamais dizer às pessoas o que fariam ou deixariam de fazer, façam ou deixem de fazer. O que nós fazemos é mostrar uma série de cenários, mostrar uma série de estudos de neurociência, programação neurolinguística, de como a mente funciona em cenários de estresse, e aí cada um, de acordo com suas habilidades, de acordo com o seu contexto, toma a decisão que entender melhor. Agora, para nós, o que interessa é sobreviver. Se vai sobreviver simulando um desmaio, se vai sobreviver entregando os bens, se vai sobreviver correndo, ou se vai sobreviver lutando, reagindo, luta corporal,
usando arma de fogo, etc., cada um decide. Para nós, o que interessa é a vítima sair viva. A primeira pergunta seria, meu irmão, não vá por aquela rua ou pegue um Uber, pegue um táxi. Seria, né, se possível, fazer essa recomendação. Seria a primeira questão. Na segunda questão, se estivéssemos, né, na mente dele e ao perceber que a arma era um simulacro, então o perigo passa a ser a outra criminosa, que essa sim estava com uma arma real, estava com um perigo real. Nesse contexto, se eu pudesse entrar na mente dele, uma vez que ele tomou a decisão de reagir, teve contato com o objeto, ou seja, lá o simulacro, e percebeu que era uma arma falsa, então, eu diria assim, ele teria basicamente duas condutas. Solta essa mulher, larga, deixa ela quieta, iria para cima da de faca, ou solta essa mulher, já viu que a arma era de brinquedo, simulacro, e perna para quem te quer. Ou seja, fuja da faca. Ou uma segunda barra, terceira opção seria jogar fortemente essa mulher que ele estava agarrando lá com o simulacro em cima da outra, ou seja, ela funcionaria como uma espécie de escudo para ele, diante da que estava com faca. Então era ou empurrar, continuar empurrando, girando essa que estava com simulacro, sempre em direção à outra, para que uma esfaqueasse a outra, ou soltar essa do simulacro e perna para quem te quero, porque a possibilidade, como acabou se mostrando, a outra realmente estava com ímpeto agressivo de esfaqueá-lo. Com faca, nossa orientação primária é, se puder evitar, evite, corra. Em seguida, as percepções sobre o fato do agente de Polícia Federal Humberto Wendling. Bom, Clark, considerando que a gente conhece o resultado da ocorrência, as respostas ou as sugestões, elas são de forma paradoxal, ao mesmo tempo simples, intermediárias e complicadas. A resposta simples para esse caso seria: não saia de casa. Ou então, não leve consigo pertences que você não queira entregar para os criminosos, seja o telefone celular ou documentos, por exemplo. Outra alternativa, se a pessoa ainda assim quisesse sair de casa, seria: deixe o local onde você está com antecedência, ou saia mais tarde, ou utilize um serviço de transporte como um táxi. Assim, ele evitaria estar presente naquele local e naquele horário. Claro que a gente tratou lá no seu programa do padrão de sucesso. Depois, antes de responder as questões que eu chamei de intermediária ou de complicadas, né, a gente vai passar para a questão doutrinária. Então, o padrão de sucesso diz o seguinte: se a percepção da vítima é de que aquele objeto que está sendo tomado não vale o risco de uma resistência pelo risco de ser morto, então ela deve entregar o objeto e pronto. Se a percepção da vítima, ao contrário, for de que a entrega e a obediência não resultar na sua salvaguarda, então ela deve escalar para um nível superior, que seria o enfrentamento. O enfrentamento necessariamente não significa lutar com o criminoso, mas implica também, ou inclui também, a fuga, a corrida, por exemplo. Como o telefone celular, que foi objeto tomado da vítima, possui um valor agregado muito grande, embora a gente saiba que existam telefones muito caros, essa análise não vem ao caso, mas esse valor agregado que eu cito é porque o telefone celular ele engloba, ele armazena ali praticamente o histórico de vida de um sujeito. Você tem ali fotos, vídeos, recordações, aplicativos. As pessoas trabalham utilizando o telefone celular, então cada indivíduo acrescenta nesse aparelho um valor agregado muito particular. Isso pode fazer com que cada pessoa se sinta, umas mais do que outras, impelidas a resistir à entrega desse aparelho por causa desse valor agregado. Agora, um aspecto relevante, claro, que é o seguinte: se a vítima possuir naquele instante o discernimento para tomar a melhor decisão ou para raciocinar dessa forma. É possível, vamos imaginar, elucubrando aqui, que uma vítima que esteja aí sob a influência do álcool não tenha a capacidade de discernir entre o melhor momento de se fazer alguma coisa ou não se fazer nada. Um elemento importante também que pode ter passado pela cabeça da vítima
é o fato de que ele iria enfrentar uma mulher. Então, a sua força física seria um fator preponderante aí na capacidade dele vencer. Esse é um aspecto relevante também que eu penso na questão da motivação. E a gente falou anteriormente da questão do valor agregado, mas a indignação por ser vítima de um ato abominável como esse, que é o roubo, também pode induzir o indivíduo a querer reagir, não necessariamente para reaver o objeto, mas para lutar contra um comportamento inadequado. E aí eu incluiria também, além da indignação, a raiva como um elemento fundamental para concorrer com esse tipo de conduta. Minha solidariedade aos familiares e amigos. Descanse em paz, Daniel Mascarenhas Xavier da Silva.